Estamos de volta aqui no Consultório de Família. Deixa eu lembrar para o pessoal que pode pedir a revista Família Feliz. É só ligar para a gente, mandar e-mail, nós vamos enviar para você. Nery mostra aqui bem direitinho. Tem sempre gente nova assistindo a gente, não sabe que nós oferecemos de presente aqui a revista Família Feliz, um conteúdo muito especial para quem está construindo uma família ou quem está reconstruindo a sua família, para quem está educando filhos ou para quem pensa em ter filhos e já quer se preparar, cuidar das finanças, enfim. Liga para a gente, eu mando o seu e-mail e eu te mando de presente a revista Família Feliz. No bloco anterior, o pastor Marco Lamarck citou um texto do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Um guia para a saúde mental e espiritual. Você deve ler este livro. Eu estou dizendo deve, porque é fantástico. Mente, Caráter e Personalidade você encontra aí ou acessando este site cpb.com.br ou ligando 0800 970606. Vanessa Lima, o que estão dizendo os nossos amigos aí no Twitter, querida? Oi, Darleide. Olha, não só as pessoas da América do Sul, aqui no Brasil, estão assistindo, viu? Uau. O programa Consultório de Família. É o caso lá do pastor Fábio, junto à sua esposa Carol. Ele está no Japão e eles estão assistindo, mandaram um beijo e estão se sentindo confortados através dessas mensagens que estão mostrando aí no Consultório de Família. Temos também aqui de Maceió, que é a Shirley Ferraz, que está mandando um abração para todos. E ela disse se sentir muito triste até hoje. Se passaram 34 anos da morte de seu pai e até hoje ela não consegue assistir nenhum programa do Dia dos Pais. Então ela está se sentindo confortada ouvindo vocês aí falando e está mandando um beijo para todos vocês que estão participando. Muito obrigada, Vanessa, linda. A gente se fala daqui a pouquinho. Continue interagindo aí com os nossos amigos no Twitter, tá? Até já. Ok, é isso, 34 anos. E aí que provoca um trauma para a vida inteira. Já se passaram 34 anos. E ela tem o direito de experimentar e ser honesta em dizer isso para a gente. Olha, tem 34 anos, me causou esse trauma, não consigo participar de nenhuma programação referente ao Dia dos Pais. Ok, é o direito dela. Cada um sobrevive à sua dor da maneira que dá, né? Eu acho que a negação, Darleide, é um grande problema. É um grande problema. Você falou aqui sobre essa questão em qualquer área, mas especialmente quando a gente... É porque isso eu acho que é um pouco natural, né? A gente não aceita a morte. Eu me lembro que quando... Eu ficava pensando assim, mas acho que eles não morreram. Parece que quando eu ia para a casa dos meus pais, eu ia para algum lugar em que eles estavam, a gente costumava se reunir com a família, parece que eu iria encontrá-los. Pela situação da morte deles, os caixões estavam fechados, lacrados, então eu não os vi mortos. E assim, emocionalmente, isso criou para mim uma situação de que eles não haviam morrido. Sem dúvida. Então, até tem um texto bíblico de Paulo aqui em Tessalonicenses que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, às vezes a gente fica vivendo uma ilusão, criando certas circunstâncias no ambiente de luto, que nos levam a sofrer mais e perder a esperança naquilo que realmente Deus quer que a gente entenda. Eu não sei se vocês já viram isso. Quando você, pastor, foi falando as fases do luto, né, dentro da psicologia, que é a autora Elizabeth Kübler-Ross, ela escreveu em 1969 sobre o luto. Nessa época existiam poucas pesquisas, então pouco se falava sobre experiência emocional. Então, uma das primeiras fases que ela identifica é a negação. Parece que foi viajar, parece que não está aqui, parece... Essa negação ela é um dos primeiros sentimentos experimentados logo após a morte ou a perda. Outro sentimento que ela coloca é a raiva, ressentimento, o choro. Isso não podia ter acontecido comigo. Então, aquela sensação de vitimização é um dos sentimentos experimentados. Entra aí a raiva de Deus também? A raiva de Deus, a raiva do outro, quem causou o acidente. A raiva... Eu tinha um paciente que ele tinha raiva das autoridades públicas, porque as estradas eram mal conservadas. Então, ele tinha raiva do poder público e ele sustentou muito tempo por isso. Num acidente que foi causado por uma má manutenção na estrada. E é muito legítima essa raiva. Outro sentimento que ela coloca é a tentativa de mudança. A pessoa, ela fala, a partir de agora, da morte, eu vou tentar
ser diferente, eu vou fazer algo diferente, vou aproximar mais das pessoas, vou falar que eu amo mais, vou dar flores, enfim, essas mudanças estabelecidas. E dos pontos principais que é experimentar a depressão, né? Quando ela fala de depressão, a Elizabeth Ross, ela fala dos sintomas de desânimo e de perda de sentido. Eu perdi o sentido, não tem para que eu viver mais, a razão da minha vida já não está aqui. E esses sentimentos é onde as pessoas elas começam a experimentar sentimentos negativos, e aí é a fase da vulnerabilidade que o senhor colocou, pastor. Essa fase ela é tão vulnerável que a pessoa pode, sim, querer cometer um suicídio. É tão profunda a dor da perda que perde o sentido total. Então, eu preciso me ausentar desse ambiente. Não quero mais conviver com esses estímulos. E nesse momento, e assim, eu estou escutando bastante, na minha experiência profissional, e eu sei que tem muitos psicólogos assistindo a gente, eu tenho vários colegas psicólogos que assistem o seu programa, e eu sei que muitos deles concordam com o que eu vou falar agora, mas não há enfrentamento saudável de uma situação tão traumática sem Deus. Deus é um recurso real para o estresse, para o luto, para a dor, para a ausência. Então, não existe. Eu vejo, assim, literaturas que colocam outras alternativas para você substituir comportamentos, para você deixar a sua vida mais interessante, mas não tem. Não tem. Por quê? Porque Deus é o componente, Deus vai trazer a esperança. E essa autora, ela termina a última fase do luto que ela coloca, que é a aceitação. A aceitação é exatamente o que o pastor falou, não é que não é a conformidade da situação, não, é a partir de agora eu dar um sentido para a minha existência, mas com esperança. Eu achei muito interessante porque ela não é uma autora cristã. Né? E a esperança saudável, ela vem de sentimentos religiosos, ela vem de experiência, vem de fé. Então, assim, é muito interessante a história dessa autora porque ela conviveu com muitas perdas. E essas perdas, a educação dela é religiosa. Mas, enfim, por a ciência ser muito secular, então essas palavras não aparecem. Mas quando a gente lê e estuda o trabalho dela, essa esperança vem da onde? O sentido vem da onde? De Deus, eu acho que isso que você falou é muito importante, Darlete, porque os maus pensamentos, eles destroem a alma. Sofrer, chorar, sentir saudade, isso não é problema. E deve ser experimentado. Tem que aceitar, chorar, tem que assumir. Mas o problema é quando você começa a desenvolver um rancor, uma raiva. Por exemplo, a pessoa que... Foi um motorista que bateu no carro deles, eu sei que foi. Ele sobreviveu. O carro dele destruiu, mas ele sobreviveu. Agora eu vou ter raiva desse sujeito porque ele matou minha família. E eu começo a alimentar essa raiva. Então, esse sentimento de raiva com Deus, da pessoa, isso não vai resolver. Eu acho que o pior... do que a morte daquelas pessoas que a gente ama, é quando nós começamos a praticar a morte em nós mesmos. Nós começamos a nos matar. Exatamente. Pelo rancor, pela raiva, pela mágoa. E isso acaba nos destruindo. Agora, o poder de Deus, ele pode converter e mudar o coração da gente e enobrecer e purificar os pensamentos que a gente tem. Então, se alguém está convivendo hoje, por exemplo, como... essa luta que o teu paciente está tendo, ou com alguém aqui que nos assiste, de alguém que feriu, que magoou, que talvez você ache que ele é responsável, ou ela, ou o sistema é responsável pela morte de quem você ama, isso pode, meu amigo, te destruir e te levar a pensamentos destrutivos que não te fazem bem. E você, quem sabe, está vivendo a morte das tuas emoções, da tua vida por causa disso. Nós estamos falando de luto, de perder pessoas queridas, mas lutos se apresentam de outras formas, de outros tipos de perdas, sim, a partir de outros tipos de perdas. Por exemplo, uma amiga escreveu para a gente e disse assim: estou separada e estou vivendo o meu luto. Separou, foi embora, se decepcionou com um amigo, perdeu o emprego. Situações adversas na vida que nos trazem angústia, nos provocam traumas e dores, são lutos vivenciados em cada experiência, né? Sem dúvida.
E essas palavras caem bem para todos esses tipos de luto. Cuidado com como você está experimentando, cuidado com o que você está pensando, cuidado com a forma com a qual você está enfrentando esse problema, ou essa dor, melhor dizendo, essa dor que ela é real, mas cuidado com a forma de enfrentamento, porque ela pode estar, principalmente, te agredindo tanto que vai te destruir ao ponto de não encontrar mais em você força para resistir ou para ser resiliente diante da dor que é real, sim. Então pense bem, você não perdeu um ente querido, você não está viúvo, não perdeu um filho, não perdeu o emprego, mas pode ter perdido a amizade de alguém que você prezava tanto. Ou pode sim ter perdido o emprego e você alimenta raiva do teu chefe ou do teu ex-chefe, você alimenta ódio daquele que providenciou ou provocou tal situação. Tudo isso gera um luto, sim, uma dor, sim, mas como você está enfrentando, como você vai se levantar? Cuidado com seus pensamentos e atitudes também. Uma questão muito forte, muito importante é a questão dos pensamentos. Quanto tempo que eu dedico para experimentar esses pensamentos e essas sensações negativas, o tempo que eu dedico a isso vai refletir na minha capacidade de melhora. Então, foi muito bem colocado aqui das situações alternativas que eu posso fazer para me distrair, ajudando pessoas, praticando um esporte, mas é muito fácil, né? Essa pessoa que escreveu, você se isolar, experimentar e nutrir esses sentimentos, porque eles nós chamamos isso de pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos negativos é como se eles fossem pensamentos invasores. Eles não entram com a nossa permissão. Quando aconteceu, eu já estou pensando, eu já estou triste, eu já estou chorando. Então, assim, é muito difícil você ter controle disso. O que faz com que a gente possa ter controle? É experimentando situações novas e diferentes, para que eu possa me distrair, que eu possa dar sentido. É como se eu fosse substituindo esses pensamentos, né? Na verdade, o pensamento automático negativo, ele tem que ser substituído. Sair um pouco daquele ambiente, exatamente. Né? Mudar de ambiente. Ou por uma ação, ou por um outro pensamento. Okay. Isso é um exercício, não é tarefa fácil. A senhora disse que vivencia, não é uma experiência sua, mas com outros. Como é que as pessoas do seu convívio, que lida com perdas, com lutos, enfim, o que você percebe neles que facilita a cura dessas dores? O que eles fazem? Ou outros que fazem para piorar? Tá. É sempre a procurar ajudar alguém. Sempre procurando ajudar, vai aliviar aquele sofrimento, aquela perda. Isso não é teoria, você vê isso acontecendo, sim, como aconteceu na vida do Lamarck. Certo, é porque eu trabalho, atualmente eu não estou em sala de aula nos últimos anos. Eu trabalho num lar da ADRA, no interior de São Paulo, e eu atendo um grupo de jovens e adolescentes que estão nos internatos fazendo faculdade, a gente continua mantendo, e cuidamos de mais 70 crianças, que muitas delas não têm o pai, não têm a mãe, vive com a avó. Eu tenho caso de crianças que vivem com a avó, porque o pai diz que não tem filhos, não assumiu os filhos. Então, a gente vê a dificuldade é muito grande. E nós temos que procurar envolver essa criança, inclusive, ajudando outros e mostrando outro lado, para que um lado diferente, para que ela possa superar suas dificuldades, porque senão é muito complicado essa criança num ambiente como este. Então a gente tem que estar procurando mostrar a questão da natureza, do poder de Deus, até procurando envolver com outras dificuldades de outras pessoas, sim, para que ela possa ver que ela não é a única sofredora. Eu acho que a autoestima também nesse momento fica muito vulnerável. Muito vulnerável. Trabalhar muito com a questão da autoestima e dizer, você pode, você vai conseguir, né? Então tem que trabalhar com muito amor, com muita firmeza, mas com muito amor, e mostrar para ela que tem situações muito mais difíceis também. Trabalho bonito que você faz. É um trabalho que a gente já faz há muito tempo. Temos muitos desafios, mas as alegrias e as vitórias são muito maiores do que os desafios. Onde que é esse trabalho realizado? Qual cidade? Na cidade de Araçoiaba da Serra, fica próximo de Sorocaba, bem próximo de Sorocaba, 25 quilômetros. Eu digo Sorocaba porque é um centro maior. Né? Então é um lar que a igreja tem já há 21 anos, e nos últimos anos ele está trabalhando com um projeto socioeducativo, dando atendimento a crianças que geralmente têm dificuldades, famílias desestruturadas, né? Não tem o pai, a maioria não tem a presença masculina. A Igreja Adventista mantém naquela comunidade. A Igreja Adventista mantém.
Parabéns Que pelo lindo, trabalho Deus, bonito. Deus levanta pessoas para abençoar a vida de outros nos momentos mais difíceis, momento como esse. Olha essa frase que eu quero destacar aqui, enviada pela Nadijane Oliveira. Ela perdeu o marido, tem menos de um ano. Ela diz que exatamente no dia 8 de agosto, completa um ano que ela está sem a presença do marido. E ela conta um pouco dessa experiência e uma frase me chama a atenção quando ela colocou entre aspas para destacar justamente a força desta frase. Ela diz: a saudade é a pior dor do mundo, mas a esperança é o melhor remédio. Amém. Anote Amém. essa frase. A Amém. saudade é a pior dor do mundo, mas a esperança é o melhor remédio. Essa esperança que a morte é apenas um sono, para quando Jesus voltar, acordar a todos que estão dormindo no Senhor. Deus abençoe a todos grandemente, pois só nele encontramos esperança. Essa é a palavra, esperança, crer em Deus. Nós vamos para o nosso intervalo, ainda temos um bloco, é isso, gente? Porque às vezes eu fico aqui conversando e vou perdendo a noção, e eu não sei se é começo ou final do programa, mas é de tão bom que é nós ficarmos juntos aqui compartilhando sobre experiências, e hoje, neste tema, que não é um tema fácil, não é um tema simples, porque ele atinge a cada um individualmente de uma maneira diferente, impacta cada um de maneira diferente. Mas nosso dever aqui no Consultório de Família é falar de todos os temas que sejam importantes para você, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Vanessa, mais uma vez, mais alguma frase, mais algum comentário dos tuiteiros aí com a gente? Tem sim, duas frases bem impactantes, Jarleide. Olá. Andréia Luz, ela disse que esse programa hoje veio no momento certo da vida dela, pois recentemente ela perdeu seu filhinho de apenas 9 anos. Ela está muito emocionada durante aí a conversa de vocês e ela disse que esse programa veio no momento certo. Mas também tem um fato bem curioso, que é da Lilian Vanessa. Ela diz assim: meu irmão sempre dizia em casa que não chegaria aos 21 anos e morreu faltando 3 horas para completar 21 anos. Eu não entendo e até hoje eu não compreendo a causa de sua morte. Será que há poder das palavras? Uau! Impactantésimo! Vanessa, agora eu fiquei sem fôlego para retomar, nós vamos para o intervalo e a gente já volta, porque isso é sério. Então. Beijo. Até já, pessoal. Continue mandando e-mail, continue participando com a gente. Hoje nem dá para a gente responder a todos os e-mails que estão chegando, porque as perguntas têm mais testemunhos de superação do que exatamente perguntas, de tanto que você aí do outro lado tem experiências para contar e a gente valoriza demais. Mas nós já voltamos, no último intervalo. Até já.